Boa noite, bem-vindos às noites de ensino da Reviver de Santo António dos Cavaleiros. Durante o mês de outubro, procuraremos analisar a relação entre ansiedade e fé e perceber como a Palavra de Deus tem respostas para as inquietações dos nossos dias. Vivemos um tempo de muita ansiedade, de muita incerteza, de muita inquietação, mas a Palavra de Deus tem respostas para os nossos problemas, para os nossos medos, para as nossas inquietações. E é isso que vos desafio a descobrir comigo durante este mês. À luz da Palavra de Deus, quais são as respostas para vivermos uma vida mais tranquila, mais plena e mais de acordo com aquilo que Deus preparou para nós. Até já! Boa noite, bem-vindos a mais uma noite de ensino de Reviver de Santo António dos Cavaleiros. Hoje vamos falar do medo de falhar. O medo de falhar é um medo irracional e persistente, muitas vezes, e pode surgir em resposta a uma situação específica. Noutros casos está relacionado com estados de saúde mental como a ansiedade ou a depressão. O medo de falhar também pode estar relacionado com o facto de ser perfeccionista, porque os perfeccionistas têm expectativas tão elevadas de como esperam que as coisas sejam feitas e aconteçam, que podem sentir um medo incómodo de não estarem à altura daqueles padrões. Muitas vezes esses padrões são irrealisticamente elevados e demasiado exigentes para a situação em que a pessoa está ou enfrenta. Quais são as características do medo de falhar e que podem causar alterações emocionais e mesmo comportamentais? Alguns dos sinais desse medo incluem ansiedade, evitamento, sentir perda de controle, desamparo, impotência e muitas vezes também medo de ter algumas alterações físicas como ritmo cardíaco acelerado, tensão no peito, tremores, tonturas, vertigens, suores ou até problemas digestivos. O medo de falhar pode afetar as pessoas de várias maneiras, o que significa que nem sempre é fácil de identificar. Algumas das formas como as pessoas podem sentir esse medo incluem acreditar que não se tem as capacidades ou os conhecimentos para alcançar determinado objetivo, sentir que não será capaz de atingir esses objetivos, procrastinar ao ponto de afetar o seu desempenho ou a sua capacidade de terminar uma tarefa a tempo, dizer às pessoas que provavelmente irá falhar para que as expectativas permaneçam baixas, ou mesmo subestimar as suas próprias capacidades para evitar sentir-se frustrado e desiludido com o resultado final. Preocupações de que a imperfeição ou a deficiência farão as outras pessoas pensar mal de si, preocupações de que o facto de poder desapontar os outros, se falhar, é decepcionante para os outros. Em alguns casos mesmo, o medo de falhar pode fazer com que as pessoas evitem tentar por completo realizar uma tarefa que muitas vezes são capazes de fazer. Por terem tanto medo de tentar e não conseguirem, decidem simplesmente não realizar, para evitar potenciais frustrações, constrangimentos e até desilusões. Quais são as causas do medo de falhar? Ou que causas é que o medo de falhar pode ter? Pode ser uma grande variedade de causas, mas algumas dessas causas incluem sentimento de que não suporto a crítica, as pessoas que crescem em ambientes familiares muito exigentes ou sem apoio e suporte, ou sem tolerância ao erro, podem ter mais probabilidade de experimentar medo do fracasso, porque sentiram que nunca poderiam ou nunca puderam corresponder às expectativas da sua família ou de um dos elementos da sua parentalidade. Podem continuar a ter medo de cometer erros em adulto, apesar de já não estarem a agradar a um pai ou uma mãe mais exigentes. As pessoas que sofreram fracasso difícil ou mesmo traumático podem também ter medo de falhar e medo de repetir experiências que foram frustrantes no passado.
ter um ataque de pânico durante uma apresentação ou ser ridicularizado pelo seu desempenho, por exemplo, pode contribuir para esse medo e para o evitamento desse tipo de situações. As consequências negativas que resultam do fracasso, tais como perder um emprego ou não entrar numa determinada faculdade, podem ser fatores de risco que contribuem para o medo do fracasso. Embora todos possam ter medo de falhar, de vez em quando torna-se mais grave quando inibe a nossa capacidade de prosseguir os nossos objetivos e alcançar aquilo que desejamos realizar na nossa vida. O impacto do medo de falhar pode ser um impacto sobre as nossas próprias convicções e as nossas crenças, o acreditar na nossa capacidade e na nossa motivação para prosseguir determinados objetivos. Medo de falhar pode afetar a nossa autoestima, pode também reduzir a confiança ou pode dificultar um envolvimento numa determinada tarefa por medo do fracasso. Então, quando algo parece demasiado desafiante ou envolve a aprendizagem de uma nova competência, as pessoas podem simplesmente desistir ou recusar-se a envolver. Fazer autossabotagem e duvidar do seu próprio desempenho e competência. Não é raro que as pessoas que receiam o fracasso tenham comportamentos de autossabotagem que minam as suas próprias hipóteses de sucesso. A investigação mostrou que os estudantes que receiam falhar muitas vezes envolvem-se em comportamentos de autoincapacitação, que na realidade limitam o sucesso académico e perpetuam o fracasso. A ideia de que é uma vergonha ter determinado resultado leva muitas vezes ao medo de avançar e de arriscar. O medo do fracasso pode desencadear sentimentos de inutilidade e evitar que a pessoa mostre competências, capacidades e talentos que estão dentro dele. Se o seu medo de falhar está a impedir a sua capacidade de funcionar normalmente, é importante procurar ajuda. Mudar a forma como pensa no fracasso e também pode ajudar a reduzir os seus receios e os seus medos de lidar com o insucesso. Deixe-me dizer-lhe que o fracasso faz parte da vida e pode ser uma importante oportunidade para aprender e adquirir novas competências. Infelizmente, na nossa cultura, o erro não é valorizado nem percebido como um processo de aprendizagem importante. Pode ser decepcionante, mas é importante manter uma perspectiva saudável para os benefícios de falhar de vez em quando. Lembre-se que o sucesso é frequentemente alcançado através de uma série de fracassos progressivos que levam a novas etapas, a novas informações, a novas competências. E sem falhar, não é fácil atingir novas metas e novas competências. Deixe-me dar-lhe uma sugestão. Evite conversas negativas que podem minar a sua confiança ou criar sentimentos de ansiedade relativamente à ideia de não conseguir ou mesmo de falhar. Em vez disso, trabalhe o pensamento de eu posso alcançar se eu me envolver e se me preparar para determinada tarefa. Coloque a sua motivação num nível elevado, acreditando que pode alcançar aquilo a que se propõe. A Bíblia diz em Josué 1, versículo 9, para sermos fortes e corajosos e não nos desanimarmos, pois o Senhor é conosco todos os dias. Então, não tenha medo de falhar. Ser forte e corajoso é o plano que Deus tem para nós como seus filhos. Falhar também é um processo de crescimento. Deus acredita em nós e nós podemos tudo através da sua graça. Em Números 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará,
ou tendo falado, não o realizará? Deus prometeu que estaria conosco e que seria o nosso suporte, o nosso apoio e o nosso encorajamento. O salmista diz no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A Isaías 40, versículo 29, diz que ele dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Deixe-me desafiá-lo a não alimentar o seu medo de falhar ou o medo de fracasso. Deixe-me dizer-lhe que, mesmo quando falha, continua a ser uma pessoa valiosa. O seu valor não está dependente do seu erro, do seu insucesso. O seu valor está associado àquilo que é como filho de Deus, como pessoa, como alguém que tem um conjunto alargado de valores que regem a sua vida, um conjunto alargado de crenças que determinam o seu comportamento. E esse é o seu bem mais precioso. Não é o seu desempenho que determina quanto vale. É a pessoa que é que determina o seu valor. Ao longo destas semanas falámos sobre ansiedade, falámos sobre fé, falámos sobre o medo da rejeição e falámos sobre o medo do fracasso. Deixe-me dizer-lhe que o plano de Deus para a vida dos seus filhos é que vivamos vidas de paz, de tranquilidade e não de medo. O medo não é o plano de Deus para os seus filhos. O medo é o lado humano da nossa vida a dirigir o nosso comportamento. O plano de Deus é para que viva em confiança. O plano de Deus é para que viva em segurança. O plano de Deus é que viva em segurança, sem medo, com tranquilidade e com paz. Ao longo destas 4 semanas, vimos textos bíblicos que comprovam que Deus está no controle das nossas vidas, que Deus tem propósitos positivos e bons para nós, que o plano de Deus é ver-nos como pessoas capazes, com os talentos e com as competências que Ele nos dotou. Não deixe que os seus medos controlem a sua vida. Não deixe que os seus medos dominem a sua atuação. Não deixe que a sua ansiedade paralise talentos, valores, capacidades que foram dadas por Deus para usar no seu dia-a-dia, na relação com os outros, na relação com a sua família, na relação com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com aqueles com quem interage. Não deixe que o medo da rejeição o impeça de ser uma influência e ser luz e sal no meio em que está. Deixe que Deus o faça brilhar. Deixe que Deus capacite a sua confiança e deixe que aquilo que Deus criou brilhe e seja uma influência no seu mundo e na sua vida. Despeço-me deste tempo que tivemos juntos e desejo que esta reflexão sobre a ansiedade seja sobretudo um alerta para que possamos viver sem medo e sem ansiedade, alicerçados na confiança e na certeza que Deus está no controle das nossas vidas e Ele tem o melhor para nós. Vamos orar. Pai querido, é tão bom saber que em Ti nós temos a paz, a tranquilidade, a confiança e a certeza que a nossa vida está nas Tuas mãos e que és Tu quem controla aquilo que acontece e vai acontecer na nossa vida. E por isso nós podemos descansar firmes nesta certeza que Tu tens o melhor para nós e que a nossa vida, com a Tua bênção e com a Tua proteção, pode ser uma vida rica, plena e completa. Obrigado, Paizinho do céu, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade.